Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Abraham Lincoln menos liderança, liberdade e união. Abraham Lincoln é uma das figuras mais emblemáticas da história mundial. Seu nome transcende o contexto político dos Estados Unidos do século XIX e se tornou símbolo universal de liderança ética, defesa da liberdade e compromisso inabalável com a união de um povo profundamente dividido. Em um dos períodos mais turbulentos da história americana, Lincoln assumiu a presidência enfrentando desafios que colocavam em risco a própria existência do país. Sua trajetória revela não apenas um líder político, mas um estadista cuja visão moral e humana moldou o futuro de uma nação e deixou lições que permanecem relevantes até hoje. Origens humildes e formação do caráter. Abraham Lincoln nasceu em 1809, em uma cabana de madeira no Kentucky, em uma família pobre de agricultores. Sua infância foi marcada por dificuldades econômicas, trabalho duro desde cedo e acesso extremamente limitado à educação formal. Ainda assim, Lincoln demonstrou uma curiosidade intelectual notável e um profundo amor pelos livros. Autodidata, estudou gramática, matemática, filosofia e direito por conta própria, moldando uma mente analítica e reflexiva. Essas origens humildes tiveram um papel fundamental na formação de seu caráter. Lincoln compreendia a realidade das pessoas comuns, suas angústias e esperanças. Essa empatia genuína o diferenciava de muitos líderes de sua época, permitindo que se comunicasse com clareza e sensibilidade. Sua história pessoal reforçava a ideia de que a liderança verdadeira não nasce do privilégio, mas da perseverança, da integridade e do compromisso com valores universais. A ascensão política e o senso de propósito à carreira política de Lincoln não foi linear nem fácil. Ele enfrentou derrotas eleitorais, críticas severas e fracassos públicos antes de alcançar a presidência. No entanto, cada revés contribuiu para fortalecer sua resiliência e clareza de propósito. Como advogado e legislador, destacou-se pela defesa do Estado de Direito, pelo respeito às instituições e por sua habilidade de argumentação baseada na razão e na ética. Ao ser eleito presidente em 1860, Lincoln herdou um país à beira da fragmentação. A eleição foi seguida pela secessão de vários estados do Sul, que discordavam da crescente oposição à escravidão. A nação estava dividida não apenas politicamente, mas moralmente. Diante desse cenário, Lincoln compreendeu que sua liderança seria testada ao extremo e que decisões difíceis seriam inevitáveis. Liderança em tempos de crise. A Guerra Civil Americana, 1861 a 1865, representou o maior desafio da presidência de Lincoln. Mais do que um conflito militar, tratava-se de uma luta pela alma da nação. Lincoln demonstrou uma forma de liderança que combinava firmeza com reflexão, coragem com prudência. Ele sabia ouvir opiniões divergentes. Formou um gabinete composto inclusive por antigos rivais políticos e valorizou o debate como instrumento de decisão. Uma das marcas mais notáveis de sua liderança foi a capacidade de manter o foco no objetivo maior, preservar a união para Lincoln. A dissolução dos Estados Unidos significaria o fracasso do experimento democrático. Ele acreditava que um governo do povo, pelo povo e para o povo não poderia sobreviver se fosse incapaz de superar divisões internas profundas. Liberdade como princípio moral, a escravidão foi o tema mais complexo e delicado enfrentado por Lincoln. Embora inicialmente sua prioridade fosse a preservação da União, ao longo da Guerra Torno-Sei, claro que a escravidão era incompatível com os valores fundamentais da nação. Em 1863, Lincoln assinou a Proclamação de Emancipação, declarando livres os escravizados nos estados rebeldes. Esse ato não foi apenas uma estratégia militar, foi uma afirmação moral poderosa. Lincoln compreendia que a liberdade não podia ser parcial nem seletiva. A proclamação redefiniu o propósito da guerra e transformou o conflito em uma luta explícita contra a escravidão. Mais tarde, seu apoio decisivo à 13ª emenda da Constituição, que aboliu definitivamente a escravidão, consolidou seu legado como defensor da liberdade humana, comunicação, retórica e empatia. Outro aspecto fundamental da liderança de Lincoln foi sua extraordinária habilidade de comunicação. Seus discursos, embora muitas vezes curtos, eram profundos, claros e carregados de significado. O discurso de Gettysburg é um dos exemplos mais emblemáticos. Em poucas palavras, Lincoln redefiniu o sentido da guerra, homenageou os mortos e reafirmou os princípios democráticos da nação. Sua retórica não era vazia nem grandiosa em excesso.
Lincoln utilizava uma linguagem acessível, repleta de metáforas simples, histórias e referências morais. Essa forma de comunicação criava conexão emocional com o público e fortalecia a confiança do povo em sua liderança. Ele entendia que liderar também significava explicar, inspirar e confortar em momentos de dor e incerteza. União acima da vingança, à medida que a guerra se aproximava do fim, Lincoln começou a enfatizar ainda mais a necessidade de reconciliação nacional. Em vez de promover punições severas aos estados derrotados, defendia uma reconstrução baseada na compaixão e na cooperação. Sua famosa frase "com malícia para ninguém, com caridade para todos", resume essa visão. Lincoln acreditava que a verdadeira união não poderia ser construída sobre ressentimento e vingança. Para ele, era essencial curar as feridas do conflito e reintegrar o país de forma justa e humana. Essa postura demonstra um nível elevado de maturidade moral e política, raramente observado em líderes que emergem de guerras sangrentas. O sacrifício final e o legado. Em 1865, poucos dias após o fim da Guerra Civil, Abraham Lincoln foi assassinado. Sua morte chocou a nação e o mundo, interrompendo uma liderança que ainda tinha muito a oferecer no processo de reconstrução. No entanto, seu legado já estava profundamente enraizado na história. Lincoln é lembrado não apenas como o presidente que preservou a União e aboliu a escravidão, mas como um exemplo duradouro de liderança ética. Sua vida demonstra que o verdadeiro poder não reside na imposição da força, mas na capacidade de agir com princípios, empatia e visão de longo prazo. Lições atemporais de liderança, o legado de Abraham Lincoln ultrapassa fronteiras e gerações. Em um mundo ainda marcado por divisões políticas, sociais e ideológicas, seus ensinamentos permanecem extremamente atuais. Ele mostrou que líderes eficazes não evitam decisões difíceis, mas as enfrentam com coragem moral. Demonstrou que a liberdade é um valor inegociável e que a união exige esforço contínuo, diálogo e respeito às diferenças. Lincoln também nos lembra que falhas e derrotas fazem parte do caminho da liderança. Sua trajetória prova que a perseverança, aliada a valores sólidos, pode transformar adversidades em conquistas históricas. Mais do que um personagem do passado, Abraham Lincoln é um guia moral para o presente e o futuro. Conclusão: Abraham Lincoln representa a convergência entre liderança, liberdade e união. Sua vida e presidência ilustram como esses três pilares podem coexistir mesmo nos contextos mais adversos. Ao liderar uma nação dividida, defender a liberdade humana e trabalhar incansavelmente pela união, Lincoln deixou um legado que continua a inspirar líderes, cidadãos e sociedades ao redor do mundo. Sua história reafirma que a grandeza de uma nação é medida não apenas por seu poder, mas por sua capacidade de agir com justiça, humanidade e propósito coletivo. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.